Boa noite a todos os amigos que estão conosco participando de mais uma classe bíblica, a Bíblia Ensina. Que gostoso ter você participando, você que é membro da Igreja Adventista Central de Santo André, você que é membro de Príncipe de Gales, da Igreja Adventista de Príncipe de Gales, você que é nosso amigo, que desde a época da Semana Santa tem participado continuamente dos estudos da Bíblia, você que talvez esteja chegando hoje pela primeira vez, todos vocês são bem-vindos. É muito gostoso termos esse espaço reservado para estudarmos a Palavra de Deus. Passa tão rápido, né? Parece que foi outro dia que nós estávamos aqui estudando, na terça-feira passada, já passou uma semana e nós estamos aqui novamente reunidos para estudar a Palavra de Deus. É muito gostoso termos esse momento de estudo, mas eu queria propor para você algo diferente, queria fazer um convite especial para você. E o convite é o seguinte: nós temos uma equipe que tem acompanhado todos os pontuados ali, as respostas têm sido colocadas nos estudos. E nós temos na nossa página Adventista Central Santo André o estudo bíblico em PDF e temos também um estudo bíblico através de um questionário que você pode responder e interagir conosco. Você vai ter um e-mail que é colocado ali ao lado, em anexo, para você cadastrar esse e-mail e aí começar todo o processo de respostas e perguntas que tem ali o estudo, um guia completo. E nós queremos interagir com você. O nosso desejo é de tirar suas dúvidas, é de estar mais perto de você. Então eu queria fazer um pedido. Se você não tem respondido o questionário, responda. E se você respondeu e por acaso alguém não entrou em contato contigo, fica tranquilo, porque essa semana, se Deus quiser, nós iremos entrar em contato com todos aqueles que se cadastraram, aqueles que têm respondido, porque nós queremos que esse espaço seja um espaço interativo também. Nós fazemos aqui um estudo diferente, numa transmissão, mas nós queremos ter esse contato mais perto contigo, tá bom? Então, durante essa semana, se por acaso você tiver alguma dúvida, você pode entrar em conosco, também em contato pelos comentários do Facebook. Nós vamos estar depois fazendo uma checagem de todos os comentários, todas as observações, e nós queremos ter a oportunidade e a bênção de entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho mais da sua história, interagirmos e assim juntos crescemos no conhecimento de Cristo Jesus e na graça de Jesus também, ok? Tendo dito isto, não se esqueça então de fazer lá o seu cadastro nesse estudo interativo e nós vamos começar hoje um estudo muito especial, um estudo incrível. O estudo que nós vamos fazer hoje é um estudo que pode mudar a maneira como você entende o cristianismo. É possível que você tenha até alguns preconceitos com relação ao estudo que nós vamos fazer hoje, mas eu queria pedir para você, nesse momento, que permitisse que o Espírito Santo trabalhasse contigo na sua mente, para que você pudesse estar aberto para a mensagem que vai ser apresentada. Eu tenho certeza que Jesus está com você, Jesus está comigo, o Espírito Santo está trabalhando conosco e nós temos a oportunidade agora de juntos aprender um pouquinho mais. Tendo dito isso, chegou o momento então de nós começarmos o nosso estudo. E eu quero dizer que se você tiver por acaso algum amigo que tem vontade de conhecer a Bíblia, você pode fazer algo muito importante. Você pode entrar em contato com essa pessoa, de repente ter a oportunidade de compartilhar o link dessa transmissão. Isso mesmo. Muitos têm feito isso e está sendo gostoso ver que as pessoas estão recebendo o link e têm assistido. Então isso é um meio de nós conseguirmos fazer uma corrente, disseminar a palavra de Deus. Então se você, de repente, ainda não compartilhou, você pode fazer isso agora, como eu estou fazendo agora. Você pode entrar no teu Facebook e compartilhar a transmissão, tá? É uma maneira que nós temos de atingir mais pessoas, para que mais pessoas sejam conectadas e aprendendo, né, a palavra de Deus, conhecendo mais as verdades bíblicas, ok? Então faça isso. Compartilhe agora a transmissão com um amigo seu e nós vamos agora então entrar nesse estudo gostoso, maravilhoso da Bíblia. E eu quero então pedir que você esteja concentrado comigo, com sua mente conectada com Deus. E nós vamos pedir que o Senhor esteja conosco e através dessa oração nós estaremos começando o estudo. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença, de estudarmos a Bíblia semanalmente aqui na nossa classe de estudos, a Bíblia Ensina. Hoje nós queremos aprender um pouquinho mais sobre esta verdade tão importante que nos ajuda a entender o que o Senhor deseja para a nossa vida. Esteja com cada amigo, cada amiga conectada nesse momento, cada estudante sincero que tem o desejo de aprender mais e mais a Tua palavra, que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um,
daqueles que estão ouvindo, trabalhe também no meu coração, para que nós possamos estar conectados contigo e ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje é um tema importante. Nós vamos hoje estudar sobre a lei de Deus. Sobre a lei de Deus. Não faz muito tempo, eu escutei uma história que mexeu muito comigo. Essa história é parte da biografia de um grande escritor. E esse escritor então conta que quando ele era menino, a mãe tinha dado para ele uma lei. Aquela lei era uma lei para que ele respeitasse o vizinho e jamais pulasse o quintal para fazer qualquer outra coisa na casa do vizinho. E esse menino então, ele pegou e, desobedecendo a mãe, ele subiu, olhou por cima do muro e viu que o vizinho tinha macieiras e os olhos dele ficaram ali arregalados diante daquelas frutas deliciosas. Então ele teve uma ideia. Ele decidiu desobedecer a mãe e ele então pulou. E quando ele pulou, do outro lado, ele conseguiu pegar algumas frutas e estava comendo quando a mãe percebeu. O caso foi reportado ao pai. E chegou o momento então do acerto de contas. Você já passou por isso? Já foi corrigido pelo pai e pela mãe? Eu já passei algumas vezes por isso. E a gente fica com o coração apertado, não é verdade? Porque nós vamos ter que agora enfrentar o pai ou a mãe e a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. E o que tinha sido acordado é que se ele desobedecesse, ele deveria pagar um preço. E o preço que ele deveria pagar era o preço de ser então corrigido com algumas cintadas. E aquele menino entrou em desespero. E quando o pai chegou para conversar com ele, o pai então falou assim: filho, o papai não tem prazer em fazer isso. Mas o pai deixou uma regra, o pai deixou uma lei para você, você desobedeceu essa lei. E ao desobedecer essa lei, agora o preço tem que ser pago. E aquele menino chorava demais. E o pai ficou muito tocado, sensibilizado, mas o pai pensou assim: eu não posso sair agora e ignorar. Porque se eu ignorar o equívoco, a desobediência, eu vou estar avalizando, vai ser o mesmo que estar concordando com o que o meu filho fez. E pensando no futuro do filho, para que o filho entendesse que existem regras, que existem leis que precisam ser observadas, aquele pai então teve uma ideia. Ele disse assim: filho, o preço da desobediência, da transgressão, era você receber algumas cintadas. E eu não posso mudar isso. Desta forma, filho, para que a lei seja cumprida, só há um meio disso ser resolvido. E o meio é o seguinte: eu quero então que você pegue essa cinta e aplique os golpes em mim. Porque assim o preço vai ser pago. E a lei não terá sido passada por alto ou descartada. Aquele menino sofreu muito, porque agora como homem, retratando e relembrando a história, ele dizia que ter que pegar aquela cinta e corrigir o pai no seu lugar, aquilo pesou mais do que se ele mesmo tivesse tomado aquelas chibatadas do pai. E ao lembrar dessa história, eu fiquei pensando um pouquinho, fazendo analogia com o que Deus fez por nós. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. A lei de Deus, ou seja, aquilo que representa o caráter de Deus, ela está envolta no ambiente de santidade. E quando a lei de Deus é afrontada, quando o caráter de Deus é afrontado, quando alguém se distancia de Deus, quando alguém quebranta a lei, o que resta é a morte. E Romanos, no capítulo 3, 23, também diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, porque você é pecador, porque eu sou pecador, nós merecemos a morte. Mas Deus amou tanto o homem, diz a palavra de Deus, que ele enviou o seu Filho, para que através de Cristo Jesus nós pudéssemos ser reconciliados. Agora perceba que Deus, ele valoriza tanto os princípios da lei, que na verdade são reflexos do caráter dele, que ele não ignorou a lei. Quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia ter dito assim: olha, esquece o que eu disse para vocês. Esquece os preceitos estabelecidos. Vamos começar de novo. Deus não fez isso. Quando Jesus Cristo veio aqui a esse mundo e morreu, ele estava morrendo para pagar o preço do quebrantamento da lei. Tamanha a responsabilidade, a seriedade e o respeito que Deus tem por sua própria lei. Agora, se Deus tem uma lei, se ele respeita essa lei, eu também tenho que entender que essa lei é importante. Existem muitas maneiras de entender a lei
num contexto distorcido, e eu gostaria de esclarecer algumas coisas para você essa noite. É interessante que a lei de Deus, ela é um reflexo do próprio caráter de Deus. A lei de Deus, ela não começou com os 10 mandamentos. A lei de Deus, ela foi colocada, foi moldurada através de 10 mandamentos. Mas a lei de Deus é muito mais do que isso. A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. A Bíblia apresenta o momento em que Deus escreve os mandamentos em tábuas, e nós já vamos falar sobre isso, mas antes de escrever os mandamentos sobre tábuas de pedra, Deus já tinha a sua lei. Aliás, Satanás foi expulso do céu porque ele quebrou a lei de Deus. Ele quebrou a lei celestial. Ele quebrantou os princípios contidos na lei de Deus. Portanto, a lei não foi dada para os judeus, a lei não foi dada para o povo de Israel, a lei não foi dada para Adão e Eva, a lei é o que rege o universo. Deus é um Deus de ordem, tanto é que Deus estabeleceu o universo, e esse universo que foi construído pelo poder da palavra de Deus, ele subsiste através de leis. As leis físicas estão presentes no universo, as leis físicas estão presentes no nosso planeta. Nós temos diversas leis que regem a vida, leis orgânicas, leis mais básicas como a lei da gravidade. Ou seja, Deus é um Deus que estabelece leis porque Deus é um Deus de ordem. E a lei ela existe para estabelecer padrões, para estabelecer princípios e para resguardar o caráter de Deus. Então nós vamos agora conversar um pouquinho e ver o porquê que Deus colocou esta lei na forma de mandamentos. É interessante que logo no começo, quando o pecado entrou no mundo, a palavra de Deus assegura que Adão e Eva desobedeceram a lei que foi dada. Ali nós temos a lei que foi dada em Gênesis capítulo 2. Se você ler comigo a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, nós percebemos ali que Deus ele coloca, logo no primeiro teste que Adão e Eva teriam que enfrentar, um princípio importante. A Bíblia diz o seguinte, verso 16, e o Senhor Deus deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que estava por detrás aqui? Este princípio desta lei que Deus deu para Adão e Eva. O princípio aqui é o princípio da adoração exclusiva a Deus. A fidelidade total ao Criador. Deus expôs para Adão e Eva o grande conflito que havia entre o bem e o mal. Adão e Eva sabiam que esse Satanás existia. E então Deus coloca um teste. Quando Adão e Eva quebram o princípio da adoração exclusiva, da fidelidade ao Criador, o pecado entra no mundo. Então perceba que os princípios que norteiam a lei, eles estão presentes antes mesmo dos 10 mandamentos. Eu gostaria de destacar alguns desses princípios que estão presentes na lei, antes de nós irmos para a Bíblia de uma maneira mais profunda e estudarmos o assunto da lei. Nós temos dentro dos 10 mandamentos princípios que não necessariamente precisariam estar escritos daquela forma, e eu vou dizer o porquê que eles foram escritos dessa forma, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas os princípios são os seguintes, nós temos o princípio da transcendência divina. Não terás outros deuses diante de mim, porque só eu sou o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ou seja, Deus está separado de tudo e todos, por isso ele merece ser adorado. Nós temos o princípio da santidade de Deus. Nós não devemos adorar imagens, apenas o Deus verdadeiro. Nós temos o princípio da fé, da lealdade. Nós temos o princípio do respeito, da submissão. Nós temos o princípio do amor à vida. Nós temos o princípio da pureza. Nós temos o princípio da honestidade. Na lei de Deus nós temos o princípio da veracidade. E na lei de Deus nós temos o princípio do contentamento, da felicidade. Perceba quantos princípios lindos que regem o universo santo. O universo, os outros mundos criados por Deus, os anjos, eles convivem nesse ambiente em que esses princípios, que são os princípios da lei de Deus, estão presentes. Agora, Deus precisou escrever a sua lei num contexto diferente para o povo de Israel. Antes de Israel, a lei já estava presente, desde o céu a lei estava presente e no universo ela está presente, pautada nesses princípios que acabo de mencionar. Agora, quando o povo de Israel saiu do Egito, aquele povo não tinha mais noção de quem Deus era.
Por mais de 400 anos, aquele povo estivera cativo no Egito como escravos. Perceba que 400 anos implica em várias gerações. Eles não tinham mais noção de quem Deus era, não tinham noção do caráter de Deus. E é, portanto, nesse contexto que quando eles estão peregrinando diante do Monte Sinai, Deus aparece. E Deus, então, estabelece a sua lei. É interessante que ao estabelecer a sua lei, e você pode ler comigo agora no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, perceba que o público-alvo inicial que recebe a lei de Deus é um público de escravos, homens que haviam saído de um ambiente hostil e que conheciam apenas a lei do não faça isso. Então diz a palavra de Deus, Êxodo capítulo 31, verso 18, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aqui nós temos um ponto interessante. Aquele povo, ele tinha tão pouca compreensão do caráter e da santidade de Deus, que se você olhar para o escopo histórico deste momento em que Deus dá a lei, é interessante que enquanto Deus está conversando com Moisés, enquanto Deus está literalmente lapidando aquela pedra com o seu dedo, o poder da mão de Deus, escrevendo um por um dos 10 mandamentos, que contém os princípios da lei de Deus, que antecede estas regras e que estão presentes nessas regras, o povo lá embaixo chega para Arão e pede para que Arão construa um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Olha quão pouco eles entendiam sobre a grandeza de Deus. Eles não conseguiam mensurar, dimensionar o que representa o grande eu sou. Então quando Moisés está descendo o monte, ele vê aquela cena do povo que não aguentou ficar 40 dias vivendo num ambiente de santidade, estava ali adorando aquele bezerro construído de ouro. Moisés quebra aquelas tábuas, depois Deus dá novamente as tábuas. E se você lê a história, é algo muito triste que acontece, né? As pessoas que morrem em detrimento dessa rebelião. Mas o interessante disso tudo é que Deus precisou deixar essa lei registrada em tábuas, escritas com o seu dedo, para que o povo ali, uma nação de escravos, um povo rebelde, que mesmo diante dos sinais miraculosos que Deus operava, ainda assim permanecia resistente à voz de Deus, desobediente. Deus precisava deixar esses princípios para que eles pudessem aos poucos inculcar na mente do povo hebreu a grandeza de Deus e os princípios que norteiam o caráter divino e que regem o universo. Que princípios são esses? Vamos ver quais são os princípios da lei de Deus, agora estabelecidos na forma de ordenanças. Vamos lá para o livro de... Se você tem sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, diz assim a palavra de Deus. Verso 1. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12, o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Aqui nós temos os 10 mandamentos deixados por Deus. Eu já mencionei anteriormente que eles foram escritos na forma de ordenanças para que o povo pudesse entender de maneira clara, um povo escravo que entendia a linguagem do não. Mas essas ordenanças, elas estão totalmente de acordo com os princípios que mencionei anteriormente. Da transcendência, da santidade, da lealdade, da pureza, da fidelidade, coisas que estão presentes no universo, nos mundos criados por Deus, presentes na vivência dos anjos que o adoram na beleza da sua santidade. Então, quando Deus dá esses mandamentos, nós temos que entender aqui as duas tipologias presentes no contexto do relacionamento. Nós temos aqui Deus, ele estabelecendo normas através dos mandamentos para que haja um padrão de santidade no relacionamento de Deus para com o homem e no relacionamento do homem para com o homem. Então nós temos uma tipologia vertical, Deus e o homem, e temos uma tipologia horizontal presente nos mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o relacionamento que Deus espera que o homem tenha com ele, santificando e amando a Deus sobre todas as coisas. E 6 mandamentos, os demais, os subsequentes mandamentos, estes têm a ver com o relacionamento que o homem deve ter com o homem, num ambiente de santidade, o homem com o próximo, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Interessante que os mandamentos, eles são mandamentos de amor, acima de tudo, porque aquele que observa os mandamentos, ele está conectado em amor e santidade com Deus, está conectado em amor e santidade com o próximo. Não por acaso, quando Jesus foi questionado com uma pergunta capciosa, eles queriam, na verdade, colocar Jesus numa enroscada. Então eles perguntam para Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus, de maneira direta, percebendo a maldade no coração daqueles homens, ele diz o seguinte, o maior mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Desses princípios depende toda a lei e os profetas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que o resumo dos mandamentos é o amor. O amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos, o amor ao próximo. E este amor leva a um ambiente de santidade para com Deus e para com o próximo. Esses mandamentos conduzem e norteiam a paz dentro do contexto social. Então, quando nós vemos aqui os primeiros 4 mandamentos, vamos conversar um pouquinho sobre eles, ok? Vamos lá. Primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. A transcendência divina está aqui atestada. Só Ele deve ser adorado. Segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura. Por que Deus ele coloca de maneira tão clara, não faça isso? Porque era algo comum dentro do ambiente do Egito. Os egípcios eles eram muito idólatras e eles tinham esculturas, eles adoravam a criatura em vez de adorar o Criador. Então Deus é enfático dizendo o seguinte, não construa imagens. Barro é barro, pedra é pedra. Eles não podem fazer nada por vocês. Agora, eu sou o Senhor teu Deus, então não construa imagens. Aqui nós vemos o princípio estabelecido da santidade de Deus. Agora vem o terceiro mandamento, diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa não tomar o nome de Deus em vão? Aqui nós temos basicamente 2 coisas estabelecidas. Primeiro, o respeito para com o nome do Senhor Deus. O nome de Deus é tão santo que quando nós vamos para a Bíblia e lemos no hebraico o nome de Deus, nós encontramos ali um tetragrama. O nome de Deus ele é impronunciável na sua essência original. YWHW, nós temos ali 4 letras sem vogais, ou seja, 4 consoantes sem vogais. Não tem como pronunciar. Tentando fazer com que ele fosse assim um pouquinho mais compreendido, copistas colocaram depois vogais e talvez o mais próximo do que seria uma tentativa de pronunciar o nome de Deus seria Yahweh. Alguns dizem Jeová, mas enfim, o nome de Deus Yahweh ou Jeová é um nome tão santo que quando os anjos eles se aproximam diante de Deus, quando eles vão pronunciar o nome de Deus, eles cobrem a sua face. Tamanha a santidade do nome de Deus. E é interessante que a gente percebe que o ser humano, tão anestesiado pelo pecado, né? Embebecido
por esse ambiente de rebelião, ele tem a audácia de, como essa apresentadora que você conhece, dizer assim, o cara lá de cima, olha que coisa triste, que desrespeito, que afronta. Ou pessoas que por qualquer coisa ficam dizendo, meu Deus, não é errado no momento sincero você clamar, por exemplo, se você está diante de um potencial acidente, você clamar por Deus, meu Deus, não há nenhum problema, mas pessoas de maneira tão banal ficam utilizando o nome de Deus como se fosse qualquer coisa, isso entristece a Deus, é um quebrantamento da lei. Mas existe um princípio aqui mais profundo do que este, até. Não que este primeiro princípio não seja. Tomar o nome de Deus em vão também seria o mesmo que você dizer que é de Deus e não viver como se fosse. Assim como a esposa toma o nome do marido para si. Agora vice-versa, né? Porque a lei mudou, o homem também pode pegar o nome da mulher. E você tomar o nome de alguém significa que você deve agora viver de uma forma diferente, respeitando o cônjuge, vivendo como se fosse para ele, somente dele. Muitas pessoas tomam o nome de Deus, mas não vivem como se fosse de Deus. Se apresentam como cristãs, mas são adúlteras na calada da noite, são profanas, cheias de vícios. Então tomar o nome de Deus é querer se apresentar como um cristão, mas não viver como tal. Isso também é tomar o nome de Deus em vão. O próximo mandamento diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificar. Lembra-te do dia de sábado. E por que lembra-te do dia de sábado? Aqui tem um ponto importante que nós temos que destacar. Deus ama tanto o homem, Deus ama tanto a criatura, que Deus quer ter tempo com a criatura. Por que Deus estabeleceu o sábado? Eu não sei. É lógico que, se você lê a narrativa bíblica, você percebe que há indícios claros de que o sábado foi estabelecido como um memorial à criação. Deus poderia ter feito um ciclo semanal de 8 dias, de 9 dias, mas Deus escolheu criar 6 dias, criar por 6 dias, e Ele também criou o sétimo dia. Porque, embora Ele não tenha feito nada de especial visível no sétimo dia, Ele estabeleceu no sétimo dia um templo sagrado no tempo. É um templo no tempo. A Bíblia diz lá em Gênesis, depois nós vamos estudar mais sobre isso, capítulo 2, que havendo Deus terminado a obra da criação que fizera, descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Portanto, o sábado é uma oportunidade que Deus quer conceder ao homem de ter comunhão com o Criador, de lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas, de que Ele é o Redentor de todas as coisas. Hebreus capítulo 4 menciona sobre isso. O próximo mandamento está aqui estabelecido no verso 12. Honra teu pai e tua mãe. E aqui nós começamos agora a mudar a vertente tipológica dos mandamentos. Se os primeiros 4 têm a ver com o relacionamento de Deus com o homem, os outros 6 têm a ver do homem para com o seu próximo. Honra teu pai e tua mãe. Porque por mais que o pai e a mãe não sejam merecedores, por mais que eles sejam falhos ou tenham cometido atrocidades, foi através deles que você veio a este mundo. Então, respeitar o pai, respeitar a mãe, é algo natural quando você aprende a respeitar a Deus. Respeitar aqueles que te colocaram no mundo, os teus genitores. Então, respeitar pai e mãe é um processo que vai educando a pessoa para a vida. De maneira prática, ela entende a respeitar os superiores, de maneira prática, ela entende a ter o reconhecimento, a gratidão por aqueles que provêm, que dão sustento. Isso implica em a pessoa ter uma boa convivência social nas várias camadas que ela terá pela vida de enfrentar no trâmite da convivência. Outro ponto importante aqui, próximo mandamento, não matarás. Por que não matarás? Porque só Deus é o doador da vida. Eu não tenho direito de tirar a vida de alguém quando esta pessoa recebeu essa vida de Deus. Então, não matar é um mandamento muito sério. O próximo mandamento diz, não adulterarás. Ou seja, o adultério tem a ver com a fidelidade, com a pureza. E aqui nós temos 2 pontos que eu quero destacar. O adultério, ele tem 2 conotações principais. É toda relação extraconjugal. Anota aí, toda relação extraconjugal. E aqui tem um ponto importante que nós temos que destacar. Hoje em dia, Satanás tem trabalhado muito para levar a humanidade a se tornar uma humanidade adúltera. Tem pessoas que às vezes não estão cometendo o ato em si,
mas o desejo, o pensamento, as intenções, através da internet e a facilidade que se tem de ter contatos pornográficos, tudo isso vai, de certa forma, maculando o mandamento que Deus deixou. Então Deus deixou de maneira muito clara que não adulterarás, ou seja, eu não tenho direito de trair a minha esposa, e nem ela tem o direito. Por quê? Isso envolve pureza, responsabilidade, pertencimento. Eu devo estabelecer para minha companheira aquilo que Deus ele é para mim. Um relacionamento de fidelidade, de entrega, de amor. Agora, o adultério também ele acontece na camada da fornicação. O que é fornicação? É todo o ato sexual que antecede o casamento. O sexo ele foi dado por Deus para a realidade do casamento. Ele é santo, ele é bom, mas deve acontecer entre homem e mulher no contexto do casamento. Antes do casamento é pecado, fora do casamento também é pecado. Próximo mandamento, não furtarás. Nós não temos direito de tomar de ninguém aquilo que é do outro. Então, roubar é algo terrível. Roubar é algo terrível, é um quebrantamento da lei de Deus. Isso tem acabado com o ser humano e quantos problemas das nações, quantos problemas políticos nós enfrentamos, porque as pessoas não entendem o princípio de respeitar a propriedade alheia. Próximo mandamento diz assim, não dirás falso testemunho, ou seja, a veracidade, diga a verdade. Não seja mentiroso, em outras palavras. Sim, sim, não, não. A Bíblia diz o que passa disso de procedência maligna. O próximo mandamento diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma. Enfim, eu tenho que ter contentamento, eu tenho que ser agradecido a Deus pelo que eu tenho, e não viver olhando para o lado, querendo que o outro tenha, assim por diante. A lei de Deus ela foi dada, e se nós tivéssemos a sociedade respeitando a lei de Deus, já pensou como esse mundo seria um mundo melhor? Já pensou como seria o mundo se as pessoas honrassem a Deus, elas adorassem a Deus, tirassem tempo para estar com Deus, não profanassem o nome de Deus, não idolatrassem as coisas ou pessoas? Já pensou como seria esse mundo se o ser humano respeitasse o pai e a mãe? Se o ser humano não matasse, você poderia andar tranquilo pelas ruas, sem medo de ser assaltado, porque não haveria roubo, não haveria assassinato. Você ficaria sempre tranquilo, sabendo que o seu cônjuge, ou que não haveria traições no ambiente familiar. Como seriam as famílias, já pensou? Os filhos crescendo num ambiente em que os pais se amam, se respeitam, em que são fiéis. Já pensou como seria o mundo se houvesse contentamento, não houvesse a cobiça de sempre querer o que o outro tem? Perceba que a lei de Deus ela foi dada como um muro de proteção. O pecado entrou, o pecado quebrantou esse muro que foi colocado sobre a humanidade. E uma vez que o ser humano pecou, veio a morte. E é por isso que Deus ele estabelece a validade da lei. Jesus Cristo estabeleceu isso. Algumas pessoas não entendem e dizem que Jesus aboliu a lei. Deixa eu falar algo para você, do meu coração para você. Não caia nisso. Não caia nessa armadilha. Isso é uma falácia. Se você for para a Bíblia, você vai perceber que no máximo que Jesus fez foi corrigir a maneira como os judeus daquele tempo guardavam a lei. O problema é que os judeus, ao longo da história, eles profanaram tanto a lei que vieram juízos. E você percebe todos os profetas maiores e menores avisando o povo de Israel do perigo e das consequências de quebrantarem a lei. E a despeito disso, eles quebraram a lei de Deus. E veio o cativeiro, o reino do norte, a destruição de Samaria em 722 a.C., o reino do sul, o cativeiro babilônico que começa em 605 a.C., e depois temos aí uma segunda invasão e a terceira invasão em 586. E o povo vai parar na Babilônia. 70 anos depois o povo volta. E quando o povo volta, na época de Esdras e Neemias, então o povo decide agora cumprir a lei. E eles perceberam o seguinte, que por desobedecerem a lei, eles tinham se dado mal. E agora eles foram para um outro extremo, então pensaram assim, nós precisamos guardar a lei, mas eles encararam a observância da lei como se fosse unicamente o que deveriam fazer. E eles se esqueceram que a lei deve nos conduzir a Deus. Ela não é um meio em si mesmo para a salvação, porque a lei não salva. A lei não salva. Então o que aconteceu? Eles criaram uma série de regras sobre como guardar a lei.
E muitas dessas regras estão constituídas dentro de um livro chamado Mishnah, que é o livro de tradições judaicas. Então eles criaram regras sobre regras para se guardar os mandamentos. E quando Jesus esteve aqui na terra, o que ele condenou foi a maneira equivocada como eles guardavam a lei. Então, se alguém diz que Jesus quebrou a lei, ele nunca quebrou a lei. Ele apenas corrigiu aqueles homens, mostrando a maneira correta de se guardar a lei. Qual é o papel que a lei tem? A lei não deve ser o centro da nossa vida espiritual. O centro da nossa vida é Jesus, é Deus. Mas a lei, ela é a consequência de alguém que anda com Deus, porque aquele que anda com Deus tem prazer no Senhor e obedece ao Senhor. E quem guarda a lei pela ação do Espírito Santo está aprendendo a obedecer. E Jesus disse isso: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos ver na Bíblia o que Jesus diz sobre a lei e a validade da lei. Se você tem sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. A lei não está presente no Antigo Testamento apenas. A lei está presente no Novo Testamento. Quem diz que a lei está só no Antigo Testamento é porque não estuda a Bíblia de uma maneira holística, mais completa. Diz ali Mateus capítulo 5, verso 17. Olha o que Jesus está dizendo. Mateus capítulo 5, verso 17. Você pode acompanhar comigo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, porém, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado um mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo: eu não vim mudar, eu vim cumprir. Até que o céu e a terra passem, a lei estará valendo. Por quê? Porque ela é o princípio eterno, que rege a convivência com Deus, rege o universo, resume o caráter de Deus. Jesus está dizendo: eu não vim mudar. O que ele fez foi apenas corrigir a maneira equivocada como as pessoas observavam e entendiam a lei de Deus. Tanto é que Jesus ele também coloca de maneira muito clara, se você ler comigo agora no livro de João, você pode ler agora nesse momento o Evangelho de João, no capítulo 15, verso 10, nós encontramos o seguinte, João, capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então, Jesus, quando ele coloca aqui que nós devemos guardar os mandamentos, ele está dizendo algo que ele mesmo fez aqui na terra enquanto esteve. Ele não foi contra, ele procurou observar os mandamentos porque ele entendia a importância de se ter um foco, de se ter uma trajetória, de se ter um caminho, de se ter padrões para ter uma vida de santidade. Porque se eu digo que a lei foi abolida, significa que isso tudo está valendo. Esta situação de alguém dizer que os mandamentos foram abolidos e ainda assim querer ser um cristão é um tremendo engano, uma falácia, porque pensa assim comigo, vamos aqui não menosprezar a nossa capacidade intelectual. Pensa comigo. Se você diz para mim que a lei foi abolida, e que eu posso ser cristão e ignorar totalmente a lei, significa que eu posso ir na sua casa e roubar as coisas que te pertencem? Você fala, não, pastor, claro que não. Mas é claro que não. Agora, significa então que se a lei foi abolida, que eu posso roubar a sua esposa? Eu posso ter uma relação sexual com ela? E estar em paz com Deus? Não, pastor, é claro que não. Mas é claro que não. Por quê? Porque ao andar com Deus, a minha vida vai sendo moldada pela santidade de Deus e eu vou entendendo que Deus tem preceitos, Ele tem caminhos estabelecidos para mim. E a lei acaba sendo o referencial. A lei me mostra o que é o pecado. O papel da lei é mostrar quem Deus é e, por contrapartida, mostrar o que é o pecado. Quando eu olho para Deus, eu sei quais são os princípios do caráter de Deus e quando eu olho para a lei, eu também sei o que é pecado. Se não houvesse lei, não existia pecado. Se você não tem regras de trânsito, obviamente você não se torna nunca infrator, mas se você tem regras, então você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Na minha caminhada aqui nessa jornada da Terra, eu sei que tenho leis que Deus estabeleceu, que dizem o que devo fazer e o que não devo fazer. De maneira positiva, a lei me mostra o caráter de Deus. De maneira negativa, entre aspas, ela me mostra as minhas transgressões, o que é o pecado. Eu já vou dizer para você daqui a pouquinho o que foi que Jesus aboliu no tocante à lei. Nós vamos conversar
já sobre isso. O que foi que Jesus aboliu no tocante à lei? Mas vamos para a parte final. Nós podemos ver aqui no livro de Tiago, se você tem a Bíblia, abra agora no livro de Tiago, o que o apóstolo aqui coloca de maneira interessante. Tiago, ele diz o seguinte, de maneira muito direta, ele coloca algo que deveria pautar a vivência cristã. Ele diz assim, capítulo 2, verso 10. Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei não tropeça. Vou ler de novo. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Olha o que ele está dizendo primeiro, que a lei ela não aprisiona. A lei é um instrumento que dá liberdade. E mais do que isso, o que o apóstolo está dizendo é que a lei ela deve ser respeitada como um todo. Eu não devo escolher como se fosse num self-service aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Ou eu encaro aquilo como um todo e procuro respeitar aquilo com a presença de Deus na minha vida, ou ignoro totalmente. E se ignorar, eu vou viver de uma maneira em rebelião contra Deus. Eu serei um rebelde. Minha vida será uma vida rebelde, porque aquele que vive em pecado, ele está contra Deus, abertamente em pecado. Eu sou pecador, você é pecador. Você é pecadora. Agora, o fato de nós sermos pecadores não significa que nós temos que viver de maneira direta, como uma afronta a Deus, em rebelião aberta contra Deus. Porque aquele que é pecador e vai até Cristo, ele recebe de Cristo o perdão, a graça e o poder para viver uma vida diferente. Eu quero usar uma ilustração que o pastor Bolhão usa continuamente, e eu gosto muito dessa ilustração, e é a seguinte, pensa comigo. Qual é o papel do espelho? O papel do espelho não é lavar. O papel do espelho é mostrar para você como você está. Imagine que você está com o seu rosto sujo de barro e você vai até o espelho. Quando você olha para o espelho, você vai perceber que você está sujo. Então, desta forma, ao perceber que você está sujo, você entende que você precisa de água, porque a água vai limpar. Quando eu olho para a lei de Deus, eu percebo o caráter de Deus e eu sei o que é pecado. E, de igual forma, eu olho para a minha vida e percebo que eu sou pecador, porque eu não consigo por mim mesmo viver os princípios da lei. E então eu sinto a necessidade de alguém que possa me lavar dos meus pecados e que me possa colocar no caminho certo. E esse alguém é Jesus. Por isso, aquele que está salvo pela graça, ele não vive em pecado. Paulo diz claramente isso. No segundo livro de Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz o seguinte, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova criatura. Não deixa de ser pecador, porque nós sempre seremos pecadores. Mas agora ele começa uma caminhada diferente, em que ele não vive mais para o pecado. E a diferença daquele que está com Cristo, daquele que vive contra Deus, é que aquele que está com Cristo, ele pode até cair, mas ele não fica no chão. Enquanto que quem está contra Cristo, ele tem prazer em viver na lama. Ou seja, ele não apenas comete o pecado, mas ele se saboreia o pecado, ele tem prazer, ele se deleita e não quer abandonar o pecado. Enquanto que aquele que está com Cristo, ele entende o que é pecado pela lei. Quando ele quebranta a lei, ele se arrepende, ele pede perdão, e a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Jesus levanta o filho sincero, arrependido, e diz, filho, vai, continue, eu estou contigo, você está perdoado, não peques mais. Aqui está a diferença. Se eu digo que a lei não existe, significa então que eu estou liberado para viver uma vida louca, fazendo tudo que eu quero. E Deus não nos liberta para que nós sejamos escravos do pecado. A graça me liberta para eu ter uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, a lei é uma lei de liberdade, porque ela me coloca num novo relacionamento com Deus. Agora, é quando eu amo a Deus que eu vou entender o papel da lei e vou caminhar com Jesus, buscando observar a lei de Deus. Jesus disse isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É lógico que Satanás ele não gosta da lei de Deus. E ainda hoje ele faz de tudo para que as pessoas ignorem a lei de Deus. E é lógico também que quando eu observo os mandamentos de Deus, eu percebo ali, ao olhar para os mandamentos, que eu tenho falhas. Hoje mesmo eu estava fazendo a introspecção da minha vida.
analisando coisas que Jesus precisa ainda melhorar dentro de mim, e tem muitas coisas, você também tem. Mas se eu não tivesse um referencial, se eu não tivesse uma lei, essa lei santa, pura, justa, eu estaria totalmente perdido, porque eu não teria uma referência. Eu não sei se você é pai, se você é mãe. Eu sou pai de 2 menininhos, que eu gosto muito, do Lucas e do Léo. Eu amo esses meninos. Mas aqui em casa, tanto a Lise, minha esposa e eu, nós temos aqui a obrigação de ensiná-los e prepará-los para a vida. E nós estabelecemos mandamentos, estabelecemos regras. Eles têm que levar a sério os estudos, eles têm que fazer as tarefas de casa, eles não podem brigar um com o outro. E ao dar leis, eu não estou sendo cruel, eu estou apenas mostrando que eles precisam ter referências e saber o que é certo e o que é errado para se desenvolverem como pessoas e alcançarem a maturidade de maneira aceitável. Deus deixou para nós a lei para que nós pudéssemos entender que através da lei eu sei que eu sou pecador, vou até Cristo, recebo de Cristo o perdão e agora eu passo a andar com Cristo numa experiência diferente, uma novidade de vida. Uma lei que abre os meus olhos, que me ajuda a entender o que Deus quer de mim. Eu quero deixar aqui minhas palavras, minhas considerações finais. Eu queria fazer um convite para você. Se até agora você teve preconceito contra a lei de Deus, se você não entendeu, e nós vamos depois ampliar mais esse assunto, mostrar claramente todas as partes da Bíblia, eu quero deixar bem claro uma mensagem final. O que Jesus fez quando a Bíblia diz que, lá em Colossenses, que ele cravou os mandamentos ali na cruz, o que a Bíblia está querendo dizer com essa expressão é que a lei diz que eu sou pecador. E a consequência do pecado é a morte. O que Jesus cravou, a maldição que estava sobre nós, que Paulo coloca ali, é que se não houvesse a cruz, se não houvesse o sangue de Cristo, a lei ia me dizer que eu sou pecador, e ao dizer para mim que eu sou pecador, só me restaria a morte. O que Jesus cravou na cruz foi a maldição da lei. Que maldição da lei? O fato de que o quebrantamento da lei implica em morte. Jesus pegou a consequência final do quebrantamento da lei, que é a morte, e ele cravou, através da sua carne, aquilo na cruz. E agora eu estou livre da condenação da lei. Porque aquele que está em Cristo, ele não é mais escravo do pecado, ele não está mais sobre a condenação de morte. Então o que ficou cravado na cruz foi a maldição da condenação que pesava sobre mim. Isso Jesus carregou por mim e por você na cruz do Calvário, esse preço. E agora nós estamos livres para ter uma nova vida. Você vai ter que caminhar com Cristo. É verdade que você vai ter dificuldades com um ou outro ponto da lei, mas Deus vai te ajudando a crescer dia após dia, dia após dia. A Bíblia diz também, Paulo diz, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, mas ele diz também que nós somos transformados de glória em glória, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Eu espero que Jesus comece essa obra, e que essa obra que ele tem começado na sua vida, ele conclua até o fim. E que quando Cristo voltar, você receba dele a coroa da vida eterna. Você gostaria de pedir para Jesus forças para observar a lei dele? Você gostaria de pedir para que Jesus ajudasse você a olhar para a lei e entender quais pontos, os princípios da lei de Deus você tem tido dificuldade em viver de acordo com os mesmos? Você gostaria de pedir para que Deus te fortalecesse onde você tem sido fraco? Você gostaria de agradecer a Deus porque a maldição da lei, ou seja, o peso do pecado, a morte, por quebrantar a lei, foi cravado na cruz, você está livre do peso da maldição da lei e agora você pode viver em uma nova relação com Deus, observando os princípios dele. Você também gostaria de agradecer a Deus? Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a Tua Palavra liberta nossa mente dos enganos e nos mostra que o Senhor tem referências, tem ideais para que nós tenhamos uma nova vida. Nós somos pecadores e muitas vezes nos debatemos tentando cumprir os estatutos que o Senhor deixou para nós não conseguimos. Mas através da graça de Cristo Jesus, do perdão, do sangue derramado, nós temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e que Cristo pode nos colocar agora numa condição de estarmos caminhando na Tua direção, tendo uma referência, tendo a lei, não mais como uma inimiga, mas tendo na lei um parâmetro, uma luz que ilumina o nosso caminho e nos diz o que nós devemos fazer para ter uma vida de santidade, para termos o amor manifestado para contigo e para com o próximo. Naquilo que nós temos sido fracos,
nos fortaleça. Que tua paz esteja sobre cada pessoa que tomou a decisão esta noite de buscar caminhar contigo e ter respeito e reverência pela tua lei, a mesma lei que é respeitada e reverenciada pelos anjos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de ir até a página, na parte que está ali, o PDF do estudo, também o estudo interativo, responder, e assim nós vamos ter a oportunidade de continuar interagindo e tirando as suas dúvidas. Que a paz do Senhor esteja contigo.